A pessoa que me apresentou o Ho Oponopono, né, eu já falei aqui algumas vezes com vocês, é uma tia, na verdade a única irmã que a minha mãe tem, muito especial, muito, muito. Aos 28 anos ela descobriu um câncer e, bom, os médicos disseram pra ela que ela tinha 3 meses de vida e dentro dessa história toda ela viveu 9 anos e esses 9 anos foram, eu tenho certeza, assim, eu vi, né, eu estive ao lado dela durante todo esse tempo e não só a grande oportunidade de transformação dela, como a de todas as pessoas que estavam em volta. Eu vi como muitas vezes uma pessoa que está ao nosso lado passando por uma situação está ali para movimentar muitas outras pessoas. Ninguém recebe uma coisa, né? Seja a gente ou seja a outra pessoa no qual a gente está vendo, por acaso. Nada nesse mundo é por acaso. É como se fosse um jogo onde cada um de nós estamos perfeitamente no lugar exato que a gente precisa estar em exato momento, com exatidão. E é engraçado porque às vezes a gente está vivendo essa situação e a gente não consegue ver dessa maneira, né? A gente não consegue perceber, porque a nossa visão ela é limitada, né? Nós não temos uma visão panorâmica de tudo. Então, às vezes a gente está ali naquele momento sem entender por que aquilo ali está acontecendo. Mas, quando caminhamos um pouco mais para frente, né, com confiança, sabendo que se aquilo está acontecendo por um propósito, se aquilo está acontecendo por uma razão, ali na frente, essas peças vão se encaixar. E talvez você possa olhar com novos olhos para a situação que você não entendia e dizer, ah, entendi. Eu entendi. E talvez você não entenda tudo, mas você possa começar a entender um pouco, né? E essa pessoa, né, que é a minha tia Letícia, que eu já falei aqui várias vezes, e que eu sempre, quando eu tô falando dela, sinto ela muito presente. Porque ela sabe o quanto me ajudou no meu processo evolutivo e até mesmo de estar aqui hoje podendo compartilhar com vocês tantas coisas que eu aprendi durante o processo dela. E é por isso que eu digo que todas as pessoas que estão na nossa vida são grandes oportunidades de nos transformarmos, né? Ninguém é em vão, ninguém vem em vão, nunca. Ainda mais quando a gente vê alguém passando, né, por uma situação muito delicada. E a dela foi uma situação muito delicada de saúde. Então, todos nós, eu digo, gente, vocês não sabem o quanto a minha família se transformou a partir de uma pessoa querida que estava doente. E claro que tudo isso é uma grande oportunidade de transformação e de evolução. A gente tira esse olhar, né, só de tristeza, de raiva, de julgamento e olha e fala, caramba, imagina quem seria nós se a gente não tivesse passado por essa prova, né? E foi realmente uma prova, né? E aí, ontem, completou 5 anos da passagem dela. 5 anos da passagem dela. É bastante tempo e ao mesmo tempo é nada, né? Se comparado ao eterno. E olha que coisa engraçada que aconteceu. Minha mãe combinou com a gente de rezar um terço e firmar, né, o pensamento ali, um minuto nessa energia transparente, invisível, mas que é muito presente, né? Energia a gente não vê, mas a gente sente quando a gente se conecta. E eu peguei uma foto, depois de muito tempo, assim, depois da oração, depois de tudo mais, esse cordão que eu visto aqui, esse cristal, era dela, né? E desde quando ela faleceu, a minha mãe me deu esse cordão e eu uso ele no meu chakra cardíaco. E eu sinto mesmo como uma força, sabe? Assim, eu sinto até do espiritual, como essa força chega até mim. E ontem eu coloquei esse cordão novamente, sem me lembrar que era o dia que fazia a passagem, quando a minha mãe me chamou pra gente fazer a oração, eu fui e tudo mais, e aí à noite eu peguei uma foto dela, assim, muito viva, nossa, meu Deus. E quando eu olhei a foto, ela tava com esse cordão. Aquilo ali
talvez uma pessoa olhe e fale, ah, claro, era dela. Mas os sinais estão, né, nas pequenas coisas. Os sinais que o mundo espiritual nos enviam, eles estão nos detalhes. A gente precisa crer, e quando a gente crê, eles aparecem. E é muito engraçado quando você começa a caminhar nessa vida sabendo que o que faz ser diferente aqui e lá é só a matéria, porque a energia continua a mesma, a presença continua a mesma. Se você firma o seu pensamento na certeza de que a distância só existe para quem enxerga ela, muita coisa começa a mudar e a gente começa a entender que viver e morrer são exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente morre aqui, a gente nasce lá. Quando a gente morre lá, a gente nasce aqui. E esse entendimento faz com que a gente lide com a perda, né, com a dor de uma maneira um pouco mais fácil, de uma maneira um pouco mais com mais aceitação, né? E eu digo que não é que a saudade vai deixar de existir. Nossa, ontem eu vi as fotos dela e o meu coração, ao mesmo tempo que ele aperta, ele transborda, porque o amor e a dor estão, né, andam lado a lado. E é isso. O mundo espiritual está nos sinais. E se abre para isso, porque eu tenho certeza que a sua vida vai passar a fazer muito mais sentido, igual a minha faz. Ontem foi um dia que eu estava com muita saudade, e quando eu peguei aquela foto que eu vi que ela estava vestindo o cordão que eu vesti naquele exato dia, eu falei, entendi. Estamos juntas. E isso é maravilhoso, né, gente? Isso é maravilhoso, porque cabe a nós dar essa abertura. E isso é um processo que a gente vai criando, né? Não tem tempo, não tem hora. Sempre é tempo de reconectar, sempre é tempo de reconhecer e saber que é a maneira como a gente enxerga que faz a coisa ser como ela é. Isso é, né, a apropriação de poder que a gente vem conversando durante essa semana. Isso é o próprio entendimento de que nós somos sim responsáveis pela maneira pelo qual a gente enxerga o mundo e as coisas e as pessoas. Então, se abram para a vida, porque tudo isso faz parte de se permitir sentir